Muito bem, senhores, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa 19ª aula. Estamos agora na reta final do nosso curso sobre licitações e contratos. A gente está tratando da parte específica de contratação direta e nas aulas subsequentes a gente vai terminar essa parte, ver os procedimentos auxiliares e a gente termina o nosso curso falando sobre o tema contratos administrativos para que você saia com uma visão bem aprofundada acerca do tema licitações e contratos do novo regime jurídico de licitações. Pessoal, eu já mencionei aqui a questão das redes sociais, para você seguir lá, deixar seu like, mas eu não mencionei o livro, né? Caminhos para a Democratização do Direito. Pedi que todos sigam, adquiram esta obra, façam uma leitura dela, importantíssima, uma obra super legal e vai ajudar muito todos vocês na sua preparação na carreira do sistema de justiça. Mencionar aqui a obra também do querido amigo, compadre, professor Yuri Costa, defensor público federal, a obra titulada Justiça Infame. Super recomendo essas duas obras aí para a leitura de todos, tá bom? Então nós vamos dar prosseguimento. Nós terminamos a aula passada falando especificamente sobre o tema processo licitatório, a gente estava vendo contratação direta, foi isso? Terminamos a aula, dentro de processo licitatório, contratação direta, a gente mencionava dentro de contratação direta, a gente mencionava o tema inexigibilidade de licitação. Já o que é mesmo inexigibilidade? Nós vimos que a inexigibilidade é a contratação direta naquelas hipóteses em que a licitação ela é inviável. Por que, Jean, que ocorre essa inviabilidade? As razões são as mais diversas. A inexigibilidade é a contratação direta decorrente da inviabilidade da competição. No regime anterior eram 3 hipóteses em rol exemplificativo. O rol permanece exemplificativo, mas foi ampliado na expressão, na previsão da própria lei. Hoje a lei trata de todas essas hipóteses de inexigibilidade. Quando se tratar de produtor-fornecedor exclusivo, contratação de artista diretamente ou por meio de seu empresário, desde que ele seja consagrado, o artista, pelo público ou pela crítica, pode ser de qualquer setor artístico. A contratação de profissional especializado para serviço de natureza predominantemente intelectual. A aquisição ou locação de imóvel, quando demonstrado que aquele imóvel específico ele atende a requisitos especiais de contratação. Então, nós precisamos contratá-lo porque ele é o imóvel adequado em razão daquela localidade, daquelas especificidades. Ele é o imóvel ideal para que ele seja ocupado pela administração pública para desempenhar aquele projeto, aquela atividade específica, tá? Então, aquisição, locação de imóvel. Claro, nem toda aquisição e locação de imóvel será hipótese de contratação inexigível. A regra, pelo contrário, é a realização da licitação. Aqui aparece aquisição e locação apenas, repito, quando aquele imóvel específico ele tiver apresentar condições peculiares singulares de contratação. Pela localização, pelas especificidades, pela necessidade que tem a administração de instalar um determinado aparelho exatamente naquele local, um aparelho público, uma creche, uma escola, um hospital, e aquele é o único imóvel disponível no mercado que atende a esse objetivo da administração, tá bom? E aí faltou falar da figura do credenciamento. Eu não terminei a aula com o credenciamento, eu disse que trabalharia em uma aula posterior, porque ele na verdade é um procedimento auxiliar da licitação, que tem características peculiares, nós ainda vamos falar dos procedimentos auxiliares, mas aqui eu já vou tratar do credenciamento e ele tanto vai servir como estudo de hipótese de contratação direta, como também já como uma das hipóteses de procedimento auxiliar. Primeiro eu queria tratar com vocês das hipóteses de cabimento desse procedimento. Então, quais são as hipóteses de cabimento? Vamos lá. O credenciamento ele é uma forma de contratação direta
que é utilizada para aquelas hipóteses em que a competição ela não tem utilidade, ela não tem sequer sentido. Por quê, Jean? Porque é perfeitamente possível que a administração pública contrate mais do que um e os que tenham sido contratados não estão entre si exercendo nenhum tipo de competição ou concorrência. Então, ele é muito utilizado para aquelas hipóteses de contratação paralela e não excludente. Jean, dá um exemplo aí. Nós já vimos aqui mesmo no curso. Quando nós estávamos trabalhando a hipótese de contratação do leiloeiro oficial, nós dissemos que seria possível utilizar uma modalidade de licitação para contratá-lo, mas também seria possível, perfeitamente possível, se valer da modalidade credenciamento para a contratação deste agente. Então, quando se tratar de leiloeiro oficial, é possível que você tenha vários leiloeiros trabalhando simultaneamente na administração pública e não há entre eles nenhum tipo de concorrência. Eu posso, ora, fazer um leilão utilizando aquele leiloeiro oficial credenciado, ora aquele outro, e assim sucessivamente. Então, não há problema em relação a isso. Contratação com seleção a critério de terceiros. Essa expressão é uma expressão, a princípio, de difícil compreensão quando a gente analisa a lei, mas é muito simples na prática. Basta você imaginar o caso dos agentes conveniados da administração pública. Suponha que a administração ela não disponha de laboratórios clínicos para realização de exames médicos. Neste caso, é possível que a administração faça convênio, contrate por meio de credenciamento diversos laboratórios existentes naquele município, nos quais o cidadão pode perfeitamente realizar seus exames. Em qual laboratório ele vai fazer? A escolha dele. É por isso que é uma seleção a critério de terceiros. O terceiro, nesse caso o cidadão, é que vai definir concretamente onde que ele vai fazer o seu exame, em qual laboratório ele vai considerar a maior confiabilidade para a realização do seu procedimento médico. Entenderam? Então, é uma hipótese de contratação de seleção a critério de terceiros. Outro exemplo é o de mercados fluidos. Também é uma expressão meio nebulosa, mas quando se trata de mercados fluidos, me vem sempre à mente a figura da contratação de serviços aéreos, né, de passagens aéreas, que é o mercado fluido. Na verdade, é um mercado muito nebuloso esse. Você liga o computador, faz a pesquisa do preço da passagem aérea. Se você procura novamente no mesmo dia, no dia seguinte, esse preço já está aumentado. Se você utiliza um outro computador, é possível que o preço ainda seja o originário. É incrível isso, né? Então, como há uma variação muito grande de preços, são chamados mercados fluidos, é possível que se contrate, por exemplo, várias agências de turismo, qualquer delas pode perfeitamente fornecer a passagem aérea e a administração pode fazer um critério de elegibilidade, considerando aí a padronização da contratação, o adequado fornecimento daquele serviço e, claro, também o preço, levando-se em consideração esse aspecto, tá bom? Então, no credenciamento, não é nem lógico se falar em concorrência, porque nós temos vários que podem simultaneamente prestar aquele serviço ou aquele produto, sem que haja entre eles, propriamente dita, uma competição. A própria lei, ela estabelece um regramento sobre o credenciamento que eu trouxe aqui para vocês. É preciso fazer um edital de chamamento, para que todos os eventuais interessados manifestem seu interesse em participar do credenciamento e integrar, consequentemente, o campo de fornecimento de produtos, serviços de interesse da administração pública. Devem ser definidos critérios objetivos de distribuição de demanda. Por que isso aqui é importante? Se a gente faz o credenciamento de vários laboratórios, mas toda a demanda só está indo para essa lógica ela desvirtua a perspectiva do credenciamento, que é exatamente o fornecimento simultâneo e concomitante de diversos fornecedores. Então, se na prática só está indo para isso gera um desvirtuamento que compromete a lógica da contratação direta, tá bom? Então, deve haver a definição de critérios objetivos da distribuição da demanda para a gente saber por onde é que a gente vai contratar.
Condições padronizadas de contratação. Então, é preciso também definir condições objetivas dessa contratação para que seja o mesmo serviço. Então, por exemplo, se vai ser um serviço correspondente à realização de exames, é preciso definir quais são esses exames, em quanto tempo eles devem ser apresentados, com que margem de segurança. Então, tudo isso precisa ser definido para que todos os laboratórios credenciados estejam no mesmo padrão de qualidade de atendimento a ser prestado, tá bom? Pelo menos no mesmo padrão mínimo. O valor de contratação em cotações de mercado, claro. Então, a administração pública tem, por exemplo, uma escola de governo, né? E aí vai se contratar professores para ministrar cursos nessa escola de governo. Pode? Pode, perfeitamente, não há nenhum problema. Ao fazê-lo, precisa fazer licitação? Claro que não pode fazer credenciamento, desde que os valores praticados sejam os de mercado, os valores de hora-aula, por exemplo, e não há concorrência, porque uma escola de governo pode ter quantos professores? Quantos professores de direito administrativo? Quantos estiverem dispostos a dar aula? Perfeito? Não há nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, quanto mais gente, nesse caso, participando, mais rica e complexa e adequada pode ser a prestação de serviço no interesse da administração pública. Então, meus amores, aqui nós encerramos essa parte de inexigibilidade ao analisarmos cada um desses itens da contratação direta, perfeito? Nós vamos prosseguir agora e nós vamos fazer a análise da dispensa de licitação. Então, acompanhe aqui no quadro comigo. A dispensa, como eu já disse para vocês, ela pode assumir duas formas. Ela pode ser uma licitação dispensada e uma licitação dispensável. No momento que eu gravo esta aula, eu deixo o slide nesse formato, mas ao final você vai perceber que ele vai estar completo e você vai encontrar ali outra bolinha com o título Licitação Dispensada. Jean, como era o capítulo da licitação dispensável no regime anterior? Bastante complexo. Era o artigo 24 da Lei 8.666, ele ainda está em vigor, como nós já discutimos, mas é um capítulo bastante denso, difícil, complicado, trabalhoso, eu diria. O novo capítulo, ele é um capítulo mais fácil, ele é mais enxuto e ele nos ajuda de uma forma mais simples na compreensão dos institutos. Então vamos lá. O que é a licitação dispensável? É aquela contratação direta em sede da qual a competição é possível, a licitação é viável, mas a administração pública é quem decidirá se concretamente fará ou não o procedimento licitatório. Ela vai fazer uma análise de custos e benefícios para avaliar concretamente se compensa o custo, a demora, os valores envolvidos, os aspectos que estão em jogo na realização dessa contratação. Dessa licitação. Então, na licitação inexigível, a contratação por competição não é possível. Na licitação dispensável, essa contratação por competição é possível, mas pode ser que se revele na prática a contraproducente em razão da sua demora, em razão do seu custo, e aí não se faz a licitação. Tá bom? Quem é que vai decidir, Jean? É a administração pública. Como é que a gente chama essa decisão? Discricionária. Ela vai precisar justificar, mas é uma decisão que atende aos critérios de conveniência e oportunidade. A lei não diz de forma vinculante o que deve ou não ser feito, ela dá essa margem de liberdade. Além disso, eu preciso chamar a atenção para o aspecto que é o seguinte: na contratação por inexigibilidade, o rol que tem lá é meramente exemplificativo, isto é, diante da inviabilidade da competição, o caminho é o da não realização da licitação por inexigibilidade, qualquer que seja a hipótese, ainda que ela não esteja prevista em lei. Aqui não. Aqui a contratação é a regra e a dispensa só pode ocorrer naquelas hipóteses taxativamente previstas na legislação. Tá bom? Quais são essas hipóteses, Jean? Então vamos lá, são muitas, mas são em menor quantidade
do que na legislação anterior. O tema aqui é bastante interessante. Nós vamos ver todos eles. Olha aqui, ó. Em razão do valor, emergência, calamidade, deserta, fracassada, crise institucional, intervenção do domínio econômico, defesa nacional, critério objetivo e subjetivo. Todas essas hipóteses mencionadas no artigo 75 da nova lei 14.133. Nós vamos olhar uma a uma, tá bom? Então apertem os cintos e vamos nessa, vamos ver todos esses aspectos. Primeiro, quanto ao valor, e aqui eu fiz a distinção, pessoal, para a gente analisar os dois aspectos, quanto ao novo quanto ao antigo regime. No antigo regime, a compreensão aqui era difícil, eu diria bastante complexa. Como é que era? Bom, a dispensa da licitação levava em consideração um percentual que incidia sobre o valor de contratação para a modalidade convite. Então, era até 10% daquele valor previsto para a modalidade convite em obras que fossem ou não de engenharia. Então, variava se era convite, tomada de preço, concorrência, se era ou não de engenharia. Foram estabelecidos valores iniciais, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, R$8.000, né, era até 10% do valor do convite, até R$8.000, até R$650.000, acima de R$650.000 para obras e serviços que não eram de engenharia. Para obras e serviços que eram de engenharia, até R$15.000, até R$1,5 milhão, acima de R$1,5 milhão. Eram os limites até os quais eu utilizava a contratação nas hipóteses de tomada de preço, de convite, tomada de preço e concorrência. Até que valor eu poderia dispensar a licitação? Até 10% do valor para o convite. Então, 10% para obras ou serviços que fossem ou não de engenharia. Na redação originária da Lei 866, eu poderia dispensar até 8 ou até R$15.000, conforme fosse ou não de engenharia ou serviço. Bom, a lei sofreu alteração em 2019, foi criado um decreto que alterou a redação e os novos valores que estão em vigente e vão permanecer em vigor por 2 anos, nós já mencionamos esses valores aqui no curso, são os seguintes: para obras ou serviços de engenharia, eu utilizo o convite até R$330.000. Para obras ou serviços que não sejam de engenharia, eu posso utilizar o convite até R$176.000. Então, quais são os valores até os quais eu posso dispensar a licitação no regime da legislação, no regime anterior, né? Ou seja, no regime da Lei 8.666? Até 10% desses valores. Então, eu posso dispensar a licitação até R$330.000, ou até R$33.000 se tratar de engenharia, até R$17.600 se não for de engenharia. Esse regramento complexo, difícil, sofreu agora mudanças e ficou bem mais simples. Nós temos valores já pré-definidos, objetivos, na própria legislação. O novo regime, então, estabelece só 2 valores. Jean, quais são esses valores? Só 2. A licitação não pode ter valor de R$100.000 e nem de R$50.000. Tem que ser um valor inferior a R$100 ou a R$50.000, a depender de quê, Jean? Tem que ser inferior a R$100.000 se tratar de serviço de engenharia ou manutenção de veículo automotor. Abaixo de R$50.000 nas demais hipóteses. Pessoal, não é até 100 ou até 50, são valores inferiores a 100, inferiores a 50. Então, deixa eu colocar aqui para vocês no quadro, para que vocês possam acompanhar junto comigo. Vamos lá? Obras ou serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores. Em se tratando desses serviços, para que haja contratação direta por dispensa de licitação, o valor não pode ser superior, repito, não pode chegar a R$100.000, tem que ser inferior a R$100.000. A R$50.000 para todas as demais hipóteses de obras, de serviços e de compras. Mas há aqui algumas especificidades que eu coloquei aqui em forma de observação inesquecíveis. Que observações são essas? É que na hora de se considerar esses valores, nós vamos avaliar as contratações dos últimos 12 meses.
Então, a administração pode fazer obras e serviços de engenharia com dispensa de licitação? Pode. Desde que o valor das contratações não ultrapasse 100 mil reais, se tratar de engenharia. Não chegue a 100 mil reais, perdão. Tem que ser inferior a 100 mil. Jean, mas é em um contrato? Não, é no acúmulo dos últimos 12 meses. Então, eu posso fazer um serviço de engenharia de 12 mil reais? Posso. 13? Posso. 20? 40? 50? Quando eu somar esses valores, o total nos últimos 12 meses não pode ultrapassar, me ajude, R$ 99.999. Certo? Tem que ser inferior a 100 mil reais. E não é só, tem mais. O que mais, Jean? Atenção para essa dobra. Deixa eu aumentar a tela aqui para que você enxergue aqui junto comigo. Já havia previsão dessa dobra na legislação anterior. Vou explicar, já eu coloco na tela para que você olhe. Que dobra é essa? Os valores até os quais eu posso dispensar a licitação, eles são dobrados, eles são ampliados, quando nós estamos diante de contratação que envolva consórcio público ou agência executiva. Se for consórcio público ou agência executiva, eles podem dispensar a licitação não em até 10% do valor do convite. Isso aí já estava na legislação anterior, é até 20%, é o dobro. E aqui no novo regime da nova lei de licitações, eles podem dispensar a licitação até o dobro do valor que as outras entidades normalmente dispensariam. Então, o consórcio público e a agência executiva podem dispensar por valores podem dispensar a contratação que não alcancem R$200 mil, se for de engenharia, ou veículos automotores, e não alcancem R$100 mil em se tratando de demais serviços e compras. Tá bom? Claro, você deve estar se perguntando aí, Jean, o que é mesmo agência executiva? Eu vi isso aí alguma coisa. O que é mesmo consórcio público, Jean? Vamos abrir aqui um parênteses para a gente explicar esse tema, que é um assunto bastante importante. Deixa eu trazer aqui a tela para que você acompanhe aqui junto comigo, tá? O que é mesmo a consórcio público? Vamos lá. Consórcio público, pessoal, é a reunião, né, é um contrato que se estabelece entre pessoas políticas da administração pública direta, portanto, para a criação de uma entidade que desempenhe uma atividade que seja de interesse comum dos entes consorciados. Como resultante do consórcio, sempre é criada uma pessoa jurídica, que pode ser de direito privado, pode ser de direito público. Se for de direito público, ela é uma associação pública, que nos termos da legislação, inclusive do Código Civil, é uma autarquia. E já ainda continuo sem entender. Dá um exemplo. Quando nós fomos quando nós fomos viabilizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Estado brasileiro criou a APA, a Autoridade Pública Olímpica, uma pessoa jurídica, resultante de um consórcio público celebrado entre a União, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, para viabilizar a corrupção, para viabilizar os atos de contratação, os grandes eventos, né, Olimpíadas e Paralimpíadas que ali se realizavam naquele momento. A APO é uma autarquia, né? Bem vistas as coisas, ela é uma pessoa jurídica criada com uma finalidade temporária. É o que se chama na doutrina, essas entidades são autarquias multifederal ou interfederadas. Nem todos os consórcios, repito, resultam na criação de pessoas jurídicas de direito privado, portanto, nem sempre resulta em autarquia. Mas quando é criada a autarquia, essa autarquia ela integrará a administração pública indireta de todos os entes consorciados, nesse caso da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. Consequentemente, se forma aí o que se chama de autarquia multifederal ou interfederada. Os consórcios podem dispensar a licitação até o dobro do valor que uma autarquia ou fundação comum podem dispensar, tá bom? Jean, e o que é a agência executiva? Na tradição do direito administrativo, nós sempre demos aula dizendo o seguinte, olha, a agência executiva é uma autarquia ou fundação que celebrou, me ajudem, contrato de gestão. Já o que é mesmo o contrato de gestão e onde é que ele está previsto? Ele está previsto lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. E
historicamente, como é que se configurou? Formou-se no Brasil a lógica de que os contratos de gestão eles seriam celebrados entre entidades da administração pública e também com particulares. Um contrato de gestão celebrado com um particular, uma ONG, daria a ela a qualificação jurídica de organização social e a habilitaria a receber recursos públicos, a desempenhar atividades de interesse comum. Nós já vimos, inclusive, no nosso curso, que esta ONG, que celebra o contrato de gestão, ela pode ser contratada pela administração pública no regime anterior como sendo uma hipótese de dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso 24 da antiga lei, da Lei 8.666. Pois bem, além desta figura das entidades particulares que celebram o contrato de gestão, sempre se sustentou que as entidades da administração pública, uma autarquia ou fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, também poderiam celebrar contratos de gestão com a administração pública direta, através do qual eles ganhariam mais autonomia, teriam mais independência para realizar suas ações, inclusive para dispensar licitação em valores maiores. Assim o era no regime da lei anterior. Então, empresas estatais, autarquias e fundações que celebrassem contrato de gestão poderiam dispensar licitação pelo dobro. Essas entidades, Jean, qual entidade da administração indireta poderia celebrar contrato de gestão? A lógica é que qualquer entidade poderia celebrar contrato de gestão, mas só receberia a qualificação de agência executiva se fosse autarquia ou fundação. Certo? Até aí nenhum problema, tudo ok, essa lógica se perpetua. Mas olha aqui no quadro o que foi que aconteceu. Olha, veja que situação curiosa e interessante. Recentemente, esse parágrafo 8º da Constituição Federal ele foi alterado. A definição do que é agência executiva estava prevista, essa definição, no decreto 24.898. Mais recentemente, em 2019, foi publicada a Lei 13.934 de 2019, você está vendo aí na tela. E o que fez essa lei, já? Ela regulamentou o 37, parágrafo 8º da Constituição Federal e passou a prever que aquela contratação ali presente, ali prevista, se referia, na verdade, aos contratos de desempenho celebrados no âmbito da própria administração pública e não aos contratos de gestão, que doravante, desde a edição da Lei 13.934, pelo menos na esfera federal, ficaram relegados apenas à contratação entre particulares. Então, pessoal, atenção para isso. Essa confusão todinha, todas as informações para chegar e te dizer o seguinte. A agência executiva que celebrar a contratação pode fazê-lo com dispensa de licitação? Pode. A dispensa pode resultar do valor? Pode. Ela pode dispensar a licitação com valor dobrado? Pode. Né? Enquanto uma autarquia ou fundação comum dispensa a licitação até valor inferior a R$100 mil se for de engenharia, uma agência executiva pode dispensar valor inferior a R$200 mil. Certo? Só que ela não é mais aquela que celebra contrato de gestão. Doravante, a autarquia ou fundação que passa a ser chamada agência executiva é aquela que, nos termos da Lei 13.934 de 2019, celebra contrato de desempenho. Já e as empresas estatais não têm mais previsão na Lei 14.133 porque elas obedecem a regramento específico previsto, nós já vimos, na Lei 13.303 de 2016. Show de bola, né? Show de bola. Tem mais coisas para a gente falar, mas claro, a gente dá um intervalozinho para a gente respirar e a gente já volta com mais Lei 14.133. Abraço!